Amém? Aqui tem todo o relato deste grande patriarca, deste grande profeta. Amém? Então aqui lembrando sempre que nós estamos diante de um panorama. O nome que eu dei a essa matéria, panorama, porque nós estamos tendo uma visão bem ampla. Não vou entrar a fundo em cada livro. Estou tecendo alguns comentários para que vocês, para que os senhores e senhoras possam entender que se a Torá do Eterno, o Pentateuco, poxa, já é difícil, irmão Rodrigo, eu não tenho tempo, então imagina o que vem pela frente. Então é assim que o nosso povo vive, é assim que nós devemos viver. Amém? Se a Torá, se as 54 porções lida durante a semana e faz o fechamento, o comentário no Shabat, já está difícil, imagina então toda a Bíblia Sagrada. Nós temos que ler tudo isso aqui que eu estou passando para os irmãos. Só quando nós tivermos a intenção, o Eterno vai colocando no nosso coração, tá certo? As condições necessárias para fazer uma boa leitura da palavra. Josué entra em cena porque Moshe ele morreu, cumpriu a sua missão e leva o povo a uma elevação espiritual muito grande que é a entrada em Canaã. Muitos acontecimentos ocorrem neste livro de Josué. Se você ver, eu repito, a Beit Midrash aqui em Campo Grande, ela está sendo guiada exatamente de acordo com o livro de Yehoshua, tendo em vista a chamada que o Eterno nos deu. E tudo está dando certo, porque estamos no caminho. Logo depois do livro de Josué, entra o livro de Juízes. No livro de Juízes passaram-se 13 períodos, onde praticamente 12 ou 13 juízes governavam Israel em determinados pontos, em determinadas épocas. Quando Israel estava em paz com Deus, tranquilo, tudo ia bem, fluía normalmente. Quando havia ou ocorria uma decadência espiritual, então um profeta clamava e um juiz entrava em ação. Amém? Então vários juízes entraram em ação na época chamada de Juízes de Israel. Interessante é que no início do livro de Juízes você checa que os filhos naquela geração não conheciam o Senhor. Então aí já me dá uma dica. Poxa, na época de Moisés, havia os altos e os baixos? Sim, mas tinha líder. Na época de Yehoshua, Josué, havia os altos e os baixos? Sim, muito poucos baixos, muitos altos, entre aspas. Muitas elevações, muitas aliot. Coisa linda, coisa tremenda. Na hora agora que falece o outro patriarca, o outro grande capitão de exército, um grande profeta Josué, você vai chegar no primeiro capítulo de Juízes, nos últimos versículos, que o povo ou a geração, os filhos que viviam naquela época do livro de Juízes, não conheciam o caminho do Eterno. Então, se o pai não passou para o filho, não seguiu a árvore genealógica espiritual, ou seja, caiu por terra. Por isso que eu sempre tive como base, desde a fundação aqui da Beit Midrash Shema Israel, de iniciar o trabalho com as crianças, com os adolescentes. Amém? E o que parece ser um sonho, já é algo palpável aos nossos olhos. Amém? Vamos esperar mais um pouquinho, depois eu dou a notícia. Rodrigo, como que é e tal? Entendeu? O Eterno. É o Eterno que faz. Amém? Os filhos de Corá veio a ser juízes? Agora você me pegou. De cara eu já não vou te responder agora. Os filhos de Corá. Os filhos de Coré, né? Se chegaram a ser juízes, não, eu não me recordo agora. Tem que dar uma checada na história ali para ver. Só estou perguntando porque aí vem naquela questão cronológica de novo, né? Porque eles aparecem lá em Salmo. Sim. Né? Exato. Mas se de fato eles foram juízes, aí vem uma questão assim de cronologia. Sim. Tá. Tem que dar uma checada. Na Paraxá que nós falamos sobre Cora, então a gente falou sobre a questão da terra e tal, que dizima toda a sua fazenda, enfim, e seus filhos, né, a sua casa. Só que versículos depois os filhos de Cora, né, não foram destruídos. Por quê? Aí a gente falou sobre alguma tradição oral sobre isso. Amém? Sabendo, claro, que os pais colocavam os mesmos nomes aos filhos, nomes de pessoas que realmente ali eram úteis, né, no mundo espiritual. Isso é sabido. Agora, em relação a eles, essa questão aí eu tenho que dar uma lida. Amém? Mas vamos lá. Livro de Juízes, ok? Tá? Um panorama bem geral aqui, tá bom? E aí vários juízes aí se destacaram, né? Dentre eles o próprio Sansão, o Shimshon, o próprio Gideão, né? Gideão se destacou também de forma tremenda, e tem muitas coisas contidas, né? na
basicamente uma base de Torá, né? E aí obviamente a Torá vai buscar, vai fazer você buscar o quê? A parte mística, vai fazer você buscar os midrashim, por aí vai. Por isso que eu coloquei, e é de suma importância, nós temos também aula sobre isso. Se você checar no módulo 2, vão ter aula sobre tudo isso, tá bom? Então nós estamos em uma crescente, tá bom? Então, a base de tudo é a Torá. A base, para quando nós entrarmos de Josué até o final da Bíblia Sagrada, nós tendo essa base, que é a Torá, nós vamos conseguir entender muito melhor a palavra de Deus. Logo em seguida, numa ordem cronológica, Ruth, falamos aí a quinta-feira passada sobre o livro de Ruth, enfim, tecemos alguns comentários, amém? Uma palavra muito impactante no livro de Ruth é quando ela fala: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, ou é o meu Deus. Então Deus se conectou, amém? Então isso também acontece conosco. Quando a gente se aproxima à casa de Israel, quando a gente se aproxima aos mandamentos de Deus, né, e aí abre um leque, né, nós vamos automaticamente se aproximar dos patriarcas, de Moshe, ou seja, da Torá, festas bíblicas, e uma coisa vai puxando outra, e a gente vai se enchendo de santidade através do estudo e fazendo uma boa prática. Só o estudo sem a prática não vai adiantar nada. A prática sem o estudo também não vai adiantar muita coisa. Por quê? Se não tiver um bom estudo, vai praticar de forma errada. Se for praticar sem o estudo que eu falei, é claro, se estudar e não praticar, também não tem obra. Então, é morta. É morta, qualquer a fé sem obra, ela é morta, como o Tiago falou. Amém? Então, a gente tem que praticar a palavra de uma forma correta. Livro de Samuel. Agora nós iniciamos aqui a aula de hoje. Então, aqui fez um resumão, tá bom? Até o livro de Samuel. Então aqui eu coloquei essas flechinhas para que quando vocês forem pegar essa folhinha em casa, enfim, ela vai ser útil para vocês pro resto da vida, tá bom? E essa folha aí eu escrevi ela, eu acredito que uns 8 anos atrás eu escrevi. Me demorou mais ou menos 7 meses, tá certo? Por quê? Porque eu tive que pesquisar, eu tive que ler todos os profetas, todos os versículos, saber aonde tinha pausa, onde colocava determinado profeta, onde iniciava o outro. Então foi cansativo. E se fosse só ler e colocar no papel, talvez um mês. Por que eu digo 7 meses? Porque ele está fresco na memória, marcou minha vida. 7 meses porque, paralelo à leitura da Bíblia, paralelo a esta prática, paralelo a esse entendimento, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que atender minha esposa, eu tenho que atender telefone, e de vez em quando ela diz: olha, passa no mercado e traz o leite aqui em casa. E daqui a pouquinho mais um probleminha que surge, e daqui a pouquinho mais alguém que se levanta contra no ambiente de trabalho. Você tem que saber lidar com isso. É uma escala de serviço que é perto, você fica ali problemado. A questão dos filhos, você fica preocupado com uma questão, com uma outra e tal, e tem que ensinar para eles quando chega em casa, muitas das vezes cansado, tem que tirar tempo, certo? Isso eu citei algumas coisinhas. Imagina as outras e imagina as crises existenciais, imagina as lutas. Então mistura tudo. Meu Deus, eu fui muito vitorioso, eu fui muito honrado, né, em trazer essa notícia para vocês. Estou muito feliz. Por que fui vitorioso? Não precisa falar mais nada, porque vocês também vivem desse jeito. É um bombardeio. Poxa, em 7 meses eu consegui fechar, porque foi uma luta atrás da outra e tal, e Deus nos deu vitória. Amém? Então eu coloquei, você vai entender agora o porquê dessas flechinhas. 1 Samuel e 2 Samuel. Tá? No judaísmo não tem, é Samuel. Também não tem 1º e 2º livro dos reis, é só um, livro dos reis. Porém, contém tudo o que nós temos hoje, 1º e 2º reis. O cristianismo dividiu, o judaísmo juntou. Tá bem? Então, se a gente vai encontrar na Bíblia Ferreira de Almeida protestante, 39 livros do Novo Testamento, e 27, 39 do Antigo e 27 do Novo, formando 66 livros, que é o Cânon Sagrado, no judaísmo vai ser bem menos. Tá bem? Tá bom? Mas a palavra é a mesma, os livros são os mesmos, porém a ordem é diferente, e o que nós dividimos, ou o cristão dividiu em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, é um livro só aí já diminuiu, 6 livros, né? Mas não é só a título de conhecimento, o que importa é isso que eu vou mostrar para vocês agora, vai ajudar muito na tua caminhada. Quando você chegar neste ponto aqui, 1 Samuel, você vai ler o livro de 1 Samuel, amém? E o livro de 2 Samuel. Só que antes de chegar em 2 Samuel, você vai finalizar o livro de 1 Samuel e rapidamente, olha a flechinha, você vai ler o livro de Salmos, Eli. Por que ler o livro de Salmos? É uma regra? Não.
Isso aqui foi criação minha, mas me ajudou muito na fé. Muito. E vai te ajudar também. Por quê? Porque o livro de 1 Samuel vai relatar a monarquia de Israel. Quando Israel agora começa a lidar com situações monárquicas. Ou seja, em 1 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 10, começa o reinado de Saul, primeiro rei de Israel. No capítulo 16 é ungido Davi. Ungido. Mas ele só vai assumir anos depois. Porque depois de uma unção, depois de uma chamada de Deus, vem o deserto. Então, esteja ciente disso, amém? Deus me chamou, Deus me deu uma revelação. Parabéns pelo deserto, porque você acaba de entrar no deserto. É assim que funciona, amém? Isso aí é fantástico. O judeu, quando entende essas coisas, acabou a teologia da prosperidade, acabou chegar na igreja e, poxa, vamos esperar aqui o Rodrigo ver se ele vai dar uma chave de carro, se ele vai profetizar na minha vida. Não precisa. Precisa nós entendermos a palavra, aí o carro chega, a casa chega, a economia ela muda, ela restaura, a vida familiar também, é tudo. A palavra de Deus é fantástica, é uma prosperidade pura, do início ao fim, amém? Só que Deus nunca mandou nós fazermos barganha, mandou nós fazermos techuvá, ou seja, arrependimento, retorno para o bom caminho da Torá. Automaticamente você não vai ir atrás da bênção. Isso não está escrito na palavra. Deus nunca mandou você ir atrás de bênção. Isso é a criação do homem. É o contrário. É o contrário. Vai correr atrás. A Torá fala no livro de Devarim que se nós cumprirmos os mandamentos, então as bênçãos te alcançarão. Elas não vão correr atrás de ti. Eu também falava assim, claro, eu te entendi, Mota. Mas agora vamos fazer uma correção bem sadia. Tá certo, entre aspas. Elas vão correr atrás de nós muito mais que isso. Correr atrás de mim é uma coisa, vai correr atrás. Agora a Bíblia Sagrada diz que Deus fala, se vocês cumprirem os mandamentos, então as bravotas e as bênçãos te alcançarão. Aleluia. Não vai só atrás de você, vai te alcançar. É fantástico. Ou seja, você está caminhando, daqui a pouco a bênção ela agarra você. Você é meu. Amém? É tremendo. Só que há um processo para isso, é claro. Lembrando que Yeshua é um exemplo, né? Ele teve o chamado assim que ele foi ao Jordão, foi para o deserto. Foi ao Jordão, foi para o deserto. Nos evangelhos, no livro de Lucas principalmente, né, relata uma boa lembrança, relata que quando Yeshua foi ao Yarden, que quer dizer, foi traduzido como Jordão, Yarden, foi traduzido como Jordão, ok, mas a palavrinha hebraica Yarden quer dizer lugar de descida, algo que está abaixo do nível do mar. Por isso que os rabinos mais cabalísticos eles chamam o Jordão de bebedouro. Por quê? Porque ninguém toma água em um bebedouro olhando para cima. Vou apertar aqui o bebedouro, estou fazendo uma academia, é um bebedouro ali. Olhar para cima não. O bebedouro sempre vai fazer você olhar para baixo ou se encurvar. Então, Jordão significa descida, significa quebrantamento. Amém? Então, Yeshua, da mesma forma, tinha que cumprir a escritura, foi ao Yarden, ao Jordão, foi batizado por Batista, por Yohanan, e os céus abrem e tal. E o que eu acho lindo é que ninguém pede para ir para o deserto, ninguém pede para ir para um lugar de luta, de tentação. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas que o Espírito impeliu ou levou Yeshua ao deserto para ser tentado. Então, quando nós nos voltamos a Torá, rapidamente o Espírito nos leva ao deserto, porque é lá que é formado o bom soldado, tanto o homem quanto a mulher. É lá que é forjado, né? Realmente, se a espada ela vai estar bem afiada e não vai quebrar na hora do combate. Amém? Amém. E o treinamento que uma hora inicia, né? Tem hora para iniciar e tem hora para terminar. Amém? Então sempre tenha como base, isso é basilar. O que é basilar? Que Deus fala através de Isaías. Eu crio o bem, eu crio o mal, eu faço o mal e crio o bem. Até complicou ali a palavrinha, mas é isso. Amém? Então, assim como ele faz o mal, ele também cria o bem. E é uma questão muito difícil, né, de nós, quando nós nos deparamos com isso. Deus cria o mal, então, e cria o bem ao mesmo tempo. O que é isso? É claro que o mal tem que existir. E é claro que o bem também tem que existir. Porque se existir só bem, como que você vai exercer o livre-arbítrio? Tem que existir o mal. Por quê? Para que o homem possa exercer o seu livre-arbítrio. Para que ele possa adorar a Deus se ele quiser. Se ele não quiser, ele não adora. Para que ele glorifique, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não glorifica. Então, quando Deus ele faz o bem e cria o mal, é justamente para que nós venhamos a entender que o mal, ele é passageiro e o bem é permanente.
Amém? Por isso que ele faz um e cria o outro. Amém? Fazer, pô, legal, eu fiz, bacana. O mal, show. Sinal que é provisório. Agora, quando ele cria algo, é permanente. Então, só aí já nos dá algumas respostas. Então, 1 Samuel, capítulo 16, já entra a unção do rei Davi pelo filho de Jessé. Aliás, pelo profeta Samuel, que unge o filho de Jessé, Davi. Amém? E aí, quando nós terminarmos de ler 1 Samuel, o que vai estar fresco na nossa mente? Vai estar fresco na nossa mente a história do rei Davi. Por quê? Porque ela é contada principalmente em 1 Samuel. A história dele, logo depois do capítulo 16, e capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22 e assim sucessivamente, até o final de 1 Samuel. Então, o livro do rei Davi, a história do rei Davi vai estar fresca na nossa mente. Então, se está fresco na mente, nós temos que aproveitar. Rapidamente, terminou de ler 1 Samuel, já lê o livro de Salmos. Por quê? Porque o livro de Salmos, a sua esmagadora maioria, foi escrito pelo Melech David, pelo rei Davi. Então, nós vamos saber identificar os Salmos, os Terrilim, que Davi escreveu no início da sua caminhada, no meio e no final. E aí nós vamos entender a história, entender porque o livro de Salmos nada mais é que um pano de fundo daquilo que aconteceu com algum homem de Deus. O Salmo de Davi 23, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Ok, mas por que isso? Por quê? Em que momento da vida de Davi ele escreveu esse salmo? Ele estava fugindo de Saul, fugindo de Absalão, estava tudo de bem com ele, ele tinha pecado contra o Eterno através de Betseba, enfim. Amém? Então a gente vai identificar. Identificando, rapidamente fica mais fácil aquilo, volto na aula anterior, fica mais fácil o Eterno falar conosco. Aí depois, nós vamos para 2 Samuel. Amém? No livro de 2 Samuel, vai seguir os relatos, enfim, e eu coloquei uma flechinha aqui, dizendo ou apontando para a 1 Crônicas, ou as Crônicas dos Reis de Israel, o primeiro livro das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, para quem não sabe, fique sabendo agora, ele é um paralelo ao livro de 2 Samuel. Ou seja, ele vai fazer comentários de 2 Samuel. Ele vai fazer comentários da construção do templo. Mas 2 Samuel fala a vida de um determinado rei, com certeza. Mas 1 Crônicas vai o quê? Vai falar aquele algo a mais. Vai dar aquela ênfase, amém? Depois eu vou explicar o porquê que isso é importantíssimo. Amém? Vamos lá. Entrando no livro dos Reis de Israel. Agora aqui bem tranquilo, tá bem basilar. Antes de nós entrarmos na folhinha, que a base de hoje é a folhinha para nós. Então, o livro dos Reis de Israel. Então, existe o primeiro livro dos Reis e o segundo livro dos Reis, que você vai encontrar na Bíblia Ferreira de Almeida, amém? Quando nós lermos o primeiro livro dos Reis de Israel, olha que eu coloquei a flechinha. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Bem no português para não ter erro, ser bem entendido. Por que Cantares, Provérbios e Eclesiastes? Quem escreveu esses 3 livros? O filho de Davi, Melech Shlomo, o rei Salomão. Amém? No início da sua vida, Cantares, idade tenra, Provérbios e finalzinho da vida, o homem maduro, Eclesiastes. Amém? Dizendo que tudo é vaidade. Tudo que nós corremos atrás é vaidade. Aí a gente vai se tocar, poxa, eu deveria ter feito mais para o Eterno. São relatos fenomenais. Por que eu coloquei essa flechinha? Porque o primeiro livro dos Reis de Israel, na sua totalidade, vai relatar a vida do rei Davi, ou a vida do rei Salomão, filho de Davi. Amém? Pronto. Bem no iniciozinho do capítulo 1, início do 2, se não me falha a memória, há um rápido relato do falecimento de Davi, passando a monarquia para Salomão. Então todo o livro de 1 Reis vai falar sobre Salomão. Então eu vou agora, com a mente fresca, com o rei Salomão na mente, eu vou ler Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Então vai me ajudar muito. Amém? Graças a Deus. Rodrigo, fazer as interpretações, como é que é? Calma. Por isso que a vida do judeu é a vida toda de estudo. Amém? É uma vida fantástica. Sempre tem algo a aprender. E aí você vai fazer uma primeira leitura. Daqui a 2, 3 anos, você já vai estar lendo Cantares de acordo com o Zohar e por aí vai. E, pegando esse gancho, se prepare amanhã, aqueles que vão estar presentes, da porção
Amanhã ele é claro. Amanhã não. Me perdoe, amanhã ele errar. Na próxima porção que vai errar, nós vamos fazer leitura de acordo com o Zohar. Amém? O que ele vai dizer sobre o tempo de cantar? O tempo de cantar chegou. Já ouve-se no campo o som das rolas. O inverno já passou, a chuva cessou. O que o Zohar fala sobre isso? Algo fantástico, algo extremamente excepcional. Amém? Então você vê que é uma crescente. Amém? Vamos lá. Depois de ler primeiro Reis e todos os livros de Salomão, vamos para o segundo livro dos reis de Israel. A monarquia continua, só para título de conhecimento. 40 reis governaram Israel, 20 reis na parte norte, governada pela sua cabeça, chamada Samaria, iniciou por Jeroboão, e no sul, Jerusalém, sendo governado por Roboão, filho de Salomão. Amém? Foi o primeiro rei do sul, e Jeroboão, o primeiro rei do norte. Aí, a partir daí, o livro dos reis de Israel, eles vão tecer comentários sobre essa monarquia. Os 20 reis do norte, os 20 reis do sul, Judá. Amém? Samaria em cima, Efraim, Judá no sul, Jerusalém. Amém? Governando todas as 12 tribos de Israel. Pronto. Então, quando nós terminarmos de ler o segundo livro dos reis de Israel, com o primeiro livro dos reis na mente, Cantares, Provérbios e Eclesiásticos também na mente, nós vamos estar em condições de ler 2 Crônicas. Por quê? Porque 2 Crônicas vai fazer um relato dos reis de Israel, de um determinado rei. Exemplo, segundo livro dos reis, capítulo 14, vai falar de um determinado rei. Ah, legal. Então, o segundo livro dos reis vai dar um relato mais sucinto, vai dar um relato mais panorâmico, um relato mais resumido da vida de um determinado rei. Aí, se você quiser saber mais, você pega a referência dele em 2 Crônicas, porque 2 Crônicas vai dar o algo a mais. Amém? Eu vou até citar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo a semana passada, onde eu pedi para os irmãos entrarem em oração, aqueles que, logicamente, estavam ali meio que ligados ali na comunidade, e nós fizemos a oração nesse local, voltado para Jerusalém, meu talit, meu kippah, enfim, e recebi uma revelação do Eterno. E ela entrou em 2 Crônicas. E eu passo também para os irmãos a referência, aonde falava de um rei de Israel. Rapidamente eu fiz questão de pegar o quê? Pegar a folhinha que eu mesmo escrevi há 8 anos atrás. Então essa folhinha não jogue fora. Ela vai ser útil para toda a tua vida. Amém? Vou te explicar por quê. Porque quando Deus me deu essa palavrinha aqui, Baruch, então, deu o quê? Deu uma visão geral da vida de um rei. Aí eu peguei a referência no livro dos reis de Israel e depois eu utilizei também mais uma vez a folhinha, porque eu queria saber, não contente com isso, eu queria saber qual era o profeta que profetizou nesta profecia. Aí eu chequei naqueles escritos que me demorou 7 meses para fazer, e foi exatamente o profeta de Jonas. Amém? E aí eu, me perdoa a expressão, macaco velho no mundo espiritual, já meio esperto com as coisas do Eterno, o Eterno vai fazer algo, e eu não posso me esconder no navio. Amém? Já até respondendo uma questão tua, Alex, no trabalho. Ou seja, Jonas recebeu uma missão, e ele olhou para si, caramba, não posso, não dá, e talvez eles me chamem de falso profeta, porque eu vou falar, o povo vai se corrigir automaticamente, né, eu vou ficar em descrédito. Tudo isso aí passou pela mente dele. Rapidamente diz a Cabala que ele paga, né, a passagem de todos aqueles que ainda estavam faltando para que o navio pudesse sair fora logo, né, do porto e vazar dali. E aí Deus cria aquela situação, treme todo o barco, ele tem que jogar todos os mantimentos fora, todos começam a penar naquele navio. Isso aí significa um homem de Deus que ouve a mensagem, que ouve a voz do Eterno, que o Eterno falou por Urim, por Tumim. Amém? Falou taxativamente, mostrou, e o camarada achou que não vou. Aí vai tremer toda a casa. Treme a finança, treme o casamento e treme os filhos. Isso representa o barco de Jonas. E ele estava lá dormindo. Poxa, dormindo, o que isso representa? Enfim, não vou entrar nesse detalhe porque eu fugiria drasticamente da mensagem de hoje. Tá bom? Nós temos que terminar essa aula.
então eu deixo simplesmente o Eterno agir. E aí, no outro dia, as coisas começam a acontecer. E aí eu não vou meter a mão, não vou interferir nisso. Vou deixar Deus agir. Amém? Então é assim que funciona. A gente vai ficando calejado. Mas existe um preparo. Estou passando a fonte para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então aqui até acabei resumindo de algo prático que aconteceu na minha vida quase 8 anos depois dessa folhinha aí ser escrita. Tá bom? Então aqui, mais ou menos entenderam o porquê dessas flechinhas, tá? Então vai ser um norte, vai ser uma bússola para a tua vida. Muito diferente de quem não tem uma ministração, ou parecida com essa, não estou aqui jogando confete, mas é fenomenal. Por quê? Porque quem não tem uma instrução dessas, rapidamente, deixa eu dar uma lida aqui em 2 Crônicas. Caramba, ele vai ler 2 Crônicas, mas não vai entender nada, vai pegar os reis. Vamos usar uma palavra bem bacana, eu gosto de usar alguns termos no português para que eu resuma todo o meu entendimento. Vai pegar o bonde andando. Imagina você entrar numa estação de um trem e te jogar para dentro do trem. O trem passou pela tua frente a 110 por hora. Você acorda assim dentro do trem. Caramba, e só olhando pela janela, né, só aquelas passagens, aquelas paisagens, você, aonde eu estou indo? E alguém chega para você e fala, fica tranquilo, você está indo para um lugar seguro. Logo, né, o condutor lá do trem, ele vai falar, enfim, vai dar algumas recomendações, aí vai te mostrar a estação que você vai descer, ou vai permanecer nela. É mais ou menos assim. Agora nós estamos tendo a oportunidade de saber qual que é o trem, qual que é a estação que você está e para onde você está indo, para não pegar o trem errado. Tem trem errado, irmão Rodrigo? Claro que tem, mas não tenha dúvida que tem trem errado. Só que o cara só vai se deparar, né, na próxima estação, às vezes demora anos essa estação. E aí ele se lasca todo na vida, tá bom? Então vamos lá, vamos ter calma, paciência que as coisas vão se organizando, tá? Vamos lá. Profetas cativos. Coloquei como esses subtítulos. Subtítulo, profeta cativo na Babilônia. Se encontrava Daniel e Ezequiel. Tá? Depois, talvez depois do intervalinho, eu vou entrar somente nessa folhinha, tá? Para vocês entenderem a ordem cronológica dos profetas e entender esses quadrinhos que eu coloquei. Então, profeta cativo, ou seja, aquele que estava preso na Babilônia. Então foi levado por Nabucodonosor somente aqueles trabalhadores, somente aqueles mente pensantes. Um deles, Misael, Ananias, Azarias, que foi dado o nome babilônico de Sedraque, Mesaque e Abednego, tá? Dentre tantos outros que foram para a Babilônia. Mas os que mais se destacaram foram Daniel e Ezequiel. Se você perceber, Ezequiel é o segundo livro, né, o segundo profeta que é relatado, Ferreira de Almeida, que fez um bom trabalho. Mas olha onde que ele se encontra. Ele se encontra cativo, já passou-se centenas de anos. E se você entra numa ordem cronológica de acordo com a Bíblia que está na tua mão, que está também na minha, você se quebra um pouquinho, você não vai ter um bom entendimento, não vai absorver. Amém? Então o que eu estou falando não é que a Bíblia está errada, não confunda. Amém? O que eu estou dizendo é que a ordem foi mal colocada. O profeta que era para ser colocado por último, ele foi colocado em primeiro. Aquele que era para ser colocado em quinto, ele foi colocado em nono. Aquele que era para ser colocado em terceiro, ele foi colocado em 11º. E aí quando a gente entra para ler na ordem de Ferreira de Almeida, que o primeiro profeta é Isaías, no judaísmo, e de acordo com a ordem cronológica, ele é o 6º ou 5º, se não me falha a memória. Vamos checar isso depois. Né? Poxa, Ezequiel já estava cativo, estava na Babilônia. Mas ele é citado como segundo. Depois de Isaías vem Jeremias e depois Ezequiel. Jeremias junto com as suas lamentações e Ezequiel. Então a gente vê que não bate, a gente perde nisso. Vou mostrar o porquê. Então aqui só para ter um contexto geral, cativo na Babilônia foi Daniel e foi Ezequiel. Algo aqui eu trago para os irmãos como uma palavra revelatória, profecia, enfim. Que nos chama a atenção que lá na Babilônia, Daniel estava servindo aonde? A corte. Daniel estava já no arzinho condicionado. Né? Passou por labutas? Passou, mas estava na boa. Junto com Nabucodonosor. Ou seja, Deus usava aquele homem em visão e ele era honrado. Muito invejado? Sim. Foi para a cova dos leões? Foi. Teve todo um propósito para isso. Mas ele estava numa zona de conforto. Muito melhor que Ezequiel. Ezequiel, se você ler o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, vai dizer que ele estava junto ao rio Quebar. Rio Quebar próximo da Babilônia, se você vê na geografia bíblica. E ele estava em um ajuntamento de judeus. Ou seja, todos aqueles que não foram servir a Nabucodonosor, Sedraque, Mesaque e Abednego junto com Daniel, foram para lá.
Já Ezequiel, junto com uma turma toda, foram para o rio Quebar, ou seja, já estavam além de uma terra iníqua, sem Torá, sem sinagoga ou templo na época para poder congregar, o Beit Hamikdash. Então agora eles estavam em um ajuntamento. Imagina a mente deste homem, fora da terra natal, fora agora da sua origem, fora dos seus Shabbatot, fora das festas bíblicas, enfim, está lascado. Já Daniel, se ele olhasse para a corte, Daniel estava mais tranquilo. Isso acontece às vezes conosco. Um irmão está mais tranquilo que o outro. Amém? Só que eu acho interessante é que o Eterno estava com Daniel e estava com Ezequiel. Porque com Daniel não precisa nem falar as revelações que Daniel teve. E Ezequiel? Ezequiel, quando achou que tudo estava perdido, o que me chama a atenção é que no capítulo 3, verso de número 1 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, assim está escrito: Filho do homem, põe-te em pé, porque falarei contigo. Então o Eterno, ele jamais vai esquecer dos seus escolhidos. Então ele chama o profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. E no verso 2 diz: E o Espírito do Senhor entrou em mim e me colocou de pé. Tem uma dica aí. Por quê? Primeira dica: quem levanta o homem é Deus. O homem por si só não consegue se levantar. Ele queria se levantar naquele momento, não fisicamente, não. Ele queria se levantar espiritualmente. Filho do homem, põe-te em pé, te levanta dessa situação, porque eu quero falar contigo. Aí me mostra que Deus muitas das vezes não fala com quem está caído. Caído em que situação? Situação que ele pode estar de pé, mas a situação, a circunstância está tão deplorável que ele não enxerga mais vitória nenhuma, mais nenhuma luz no final do túnel, ele está debilitado. E o Eterno fala: põe-te em pé. E ele se sente em uma situação que muitas das vezes nós não sentimos. Não consigo me levantar. É lógico, porque o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, já deu uma revelação estupenda, dizendo: o cair é do homem, o levantar é de Deus. 6 vezes, disse Davi no Salmo, se não me falha a memória, 6 vezes o justo cairá, mas na 7ª vez o Eterno o levantará com a sua destra de justiça. Então isso aqui é fantástico. Levanta, filho do homem. Parece que eu consigo ouvir o sussurro de Ezequiel: Senhor, eu não consigo me levantar. Então o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E falou comigo e eu ouvi a voz do Eterno. Está lá em Ezequiel capítulo 3, verso 1, 2 e segue a profecia. Amém? Então só fazendo aqui um pano de fundo nesses 2 profetas que estavam cativos na Babilônia. E agora, para fechar esse slide, nós vamos rapidamente aqui falar dos profetas pós-exílio, ou seja, aqueles que profetizaram depois do exílio. O povo de Israel foi para o exílio babilônico, Israel na parte sul, Judá, e voltou depois de 70 anos. Já as tribos do norte foram levados pelos assírios 150 anos aproximadamente antes de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomou o templo sagrado em 586 aproximadamente, antes da Era Comum. Já Salmanaser IV e Senaqueribe, Salmanaser IV, Senaqueribe II, eu sei que é Salmanaser e Senaqueribe, só não me lembro agora se um é quarto ou é segundo, mas enfim, esses 2 homens, eles entraram em ação em datas distintas, mas em um grande período, negro para Israel, parte norte, as 10 tribos, e tomaram como cativo. Houve a miscigenação, e estão até hoje, entre aspas, perdidos, que aí com certeza nós vamos se encaixar nisso. Bem? Então tem profecia sobre isso também. Então vamos lá. Na matéria seguinte, que se chama Passado, Presente e Futuro de Israel, aula de número 2, você vai entender isso que eu falei agora, porque nós vamos falar bastante sobre as tribos, o norte e o sul, para nós também entendermos a nossa missão. Tá bom? Então os profetas pós-exílios que profetizaram depois da vinda, depois dos 70 anos que se passaram, então eles começam a profetizar. Ageu e Zacarias. Lembra do profeta Ageu e Zacarias? Pô, legal. Então, eles profetizaram num período em que o povo de Israel, o povo judeu, começa agora a sair da Babilônia. Usado pelo rei Ciro, sendo usado por Deus o rei Ciro. O rei
que não era judeu. Olha que coisa legal, que coisa bacana. Poderia ter usado algum judeu, não usou. Por quê? Porque o Eterno chama quem ele quer e ponto final. O homem fica com picuinha. O homem fica dizendo, você é circuncidado, então não pode fazer a obra. Você usa kippá, você está fora. Você usa talit, pô meu amigo, até parece que kippá, talit, circuncisão até tudo bem, kippá, talit e tal. Sabe, eu bato muito de frente contra isso. Amém? Por quê? Porque minha vida foi palpada toda em obediência a Deus e lutando contra o pecado. E o Eterno dando vitória uma atrás da outra. E eu vejo alguns irmãos cumprindo do início ao fim e vivendo uma vida de decadência sem fim, desenfreada. Por que isso está acontecendo? Amém? Então eu percebo as coisas. Então que bom a gente ser equilibrado. Amém? Símbolos judaicos, lindo, maravilhoso, muito legal. Você deve usar, é coisa linda. Por isso que eu coloquei como uma aula de número 4 ou 5, símbolos judaicos. Para você poder usar esses equipamentos espirituais com entendimento. E aí você vai ter essa bagagem de ensino. Amém? E aí você vai entender que não pode colocar isso acima da palavra de Deus, acima do ser humano ou para julgamento. Porque aí acaba indo para um poço sem fundo. Amém? Só para referendar isso que o senhor colocou, e depois também eu quero uma explicação melhor sobre isso. Deus, em várias vezes que eu li assim, versículos na Bíblia, eu vi ele chamando de Nabucodonosor de meu servo, por exemplo. Tá? Sim. Quer uma explicação sobre isso? É uma explicação bem. Eu coloquei isso só para referendar aqui que você falou. Deus usa, né? Deus colocou várias vezes ali chamando Nabucodonosor de meu servo, né? Mas eu quero entender mais sobre isso numa outra oportunidade. Sim, tremendo, claro, não tem dúvida. Amém? Quanto mais a pessoa se aproxima e entende, mais vai receber e mais vai ser chamado. Não tem dúvida. Existem filhos, inclusive, de um determinado cidadão que segurou a arca com muito carinho e os filhos dele foram honrados. E um outro que era judeu não tratou a arca de uma forma adequada. Foi de mal a pior, ou seja, nada aconteceu em 20 anos na vida daquele judeu. E em 3 meses, um outro que não era judeu prosperou em tudo, a ponto de os mensageiros ir atrás do rei Davi. Rei Davi, rei Davi, rei Davi, olha, tem um cidadão que não é judeu e que guardou a arca com tanto carinho que em 3 meses Deus o prosperou em tudo. Deus o prosperou em tudo, está escrito na santa palavra de Deus. Davi arregalou o olho, deixou ir lá então. E aí aconteceu tudo aqueles acontecimentos e ele trouxe a arca para Jerusalém. 3 meses na mão de um não-judeu. Aconteceu milagres, sinais e prodígios dos céus e na terra em favor daquela família. E os filhos dele, serviu ao Eterno dentro do templo sagrado. Fenomenal. E o outro ficou 20 anos com a arca dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento. Nada aconteceu. Aí a gente entende, aquele que tratar com carinho os mandamentos, que querer Deus de coração, meu irmão, Deus, ele entra com uma providência de uma forma estupenda. Amém? Estupenda, coisa tremenda. Então eu sou um homem, um ser humano muito tranquilo, muito flexível. Muito flexível. Entender que a pessoa tem que se colocar no caminho. Se é judeu, legal, se coloca no caminho. Se não é judeu, se coloca também no caminho. Pronto, porque os dois estão em desobediência, de acordo com o apóstolo Paulo, capítulo 11. Pronto. O judeu cumpre sua missão, o não-judeu também vai cumprir. E vão formar a família de Deus. Simples, simples. Amém? Mas vamos lá. Qualquer coisa, só levantar a mão, tá? Caiu? Não. Ageu e Zacarias profetizaram quando já vou terminar aqui 2 minutinhos, tá? Essa parte. Então, Ageu e Zacarias profetizaram quando passaram 70 anos, o povo retornou numa primeira leva. Só vou ficar com essa partezinha agora com o intervalo. Qual foi a primeira leva que veio? Eles vieram em 3 levas. A primeira, Zorobabel e Josué, depois Esdras, depois Neemias. Tá? Só que estou fazendo um resumão desse slide. A primeira leva, Zorobabel e Josué, vieram da Babilônia com a primeira leva de judeus, de cativos. E Deus falou para Josué e Zorobabel. Veja bem que esse Josué não é aquele primeiro Josué. Amém? O primeiro sucessor de Moisés, é o outro Yehoshua, tá bom? Não é, Josué aqui é outro. Bom, porque aqui já se passou, poxa, tem que fazer um cálculo agora, desde da morte de Moshe até essa época aqui, rapaz, sei lá, bota aí uns 1000 e lava pedrada anos, beleza? Assim, a grosso modo, tá? Enfim, então Zorobabel e Josué. Então Deus fala para esses 2 homens começar a construção do templo. Constrói. Só que eles não tinham dinheiro. Como vai construir? Imagina 2 cidadãos
saindo da Babilônia, fisicamente cansados. Imagina a marcha que eles tiveram que fazer, não tinha carro, né, na época. Poxa, e agora vai como? Navio não tinha lá da Babilônia para a terra de Israel, Canaã na época. Meu amigo, é meio do deserto. Ou você vai fazer pelo mar de ano, enfim, mas vai pegar tempestade de areia. Então isso aí tem que vir na nossa mente, para a gente ver que quem está à frente do combate não é fácil. Eles estavam sem dinheiro, o hebraico já tinha sido perdido há muito tempo, o linguajar deles era totalmente errados, as vestes de Josué estavam totalmente sujas e desqualificadas, espiritualmente falando, e eles iniciaram o trabalho e não conseguiram concluir, porque várias adversidades estavam acontecendo, que no livro de Esdras e Neemias vão relatar, ou vai relatar. Amém? Para nós fechar agora essa partezinha, então Deus levanta Ageu e Zacarias, por isso que eu coloquei essa flechinha, porque Ageu e Zacarias, eles profetizaram, eles eram contemporâneos, profetizaram praticamente juntos, com uma diferença de 1 ano e meio para cada um. Zacarias, o livro de Ageu tem 2 capítulos, se não me falha a memória, e ele foi um profeta que verbalizava, assim diz o Senhor. Já o profeta Zacarias, são 14 capítulos, o livro de Zacarias, aonde contém 8 visões. Então Zacarias foi levantado em visões e Ageu verbalizando. Para quê? Deus está nos mostrando um princípio aqui, ninguém é melhor que ninguém. Não, a rocha é meio, caramba, às vezes ele é meio pentecostal, ele dá umas profecias, caramba, legal, é meu jeito, Deus está me usando assim, e as coisas estão dando certo. Já o outro não, o outro talvez vai chegar aqui com uma visão de Deus, bem tranquilo, nem usa o microfone, meus irmãos, e você vai se concentrar que está sendo porta-voz de Deus. Já outro já vai ser um mestre no grego, no hebraico, vai trabalhar aqui com um quadrinho branco, uma canetinha de projetor, de quadro branco, bacana. O outro já vai dar uma interpretação em uma língua estranha e por aí vai. Então nós temos que ser maduros, nós vamos aprender tudo isso. Sadio, porque senão viram uns loucos, fanáticos que a gente vê por aí, meus irmãos. E eu não quero isso para ninguém. Amém? Então nós temos essas palavras, às vezes, num curso como esse, tem que ser falado para vocês verem que a gente se preocupa com isso. Tá bom? Então a gente tem todo esse cuidado, tá? Então Deus vai usar cada um de acordo com o seu dom, com a sua aptidão. Tá bom? Então Ageu é levantado para verbalizar, Zacarias em visão. Tá bom? Ageu vai profetizar dizendo, assim diz o Senhor, uma profecia de Ageu. Uma profecia de Ageu e uma visão só de Ageu. Como exemplo aqui para fechar. Ageu diz, assim diz o Senhor, meu é ouro e minha é prata, diz o Senhor. Ou seja, Zorobabel e Josué, o que vocês estão pensando? Quando vocês saíram da Babilônia, eu sabia que vocês não tinham dinheiro. Como que eu vou dizer para vocês construir um templo, sendo que vocês não estão vivendo na época do rei Salomão, onde tinha tudo do bom e do melhor que o seu pai Davi deixou? Vocês estão vindo cativo, rapaz. Vocês são cadeieiro velho, são prisioneiros de guerra. Aonde que prisioneiro vai ter um centavo? O prisioneiro passa fome. Então Deus ali mostra. É muito lindo. Mostra que ele está com a pessoa e ele vai fazer. E ele manda Ageu, abre a tua boca agora e profetiza. Assim diz o teu Deus, meu ouro, minha prata. Segue o barco que eu vou levantar as pessoas para fazer a obra. E pronto. E uma visão de Zacarias. Zacarias capítulo 3. Quando o próprio Satanás, ele se levanta como se levantou na época de Jó. E chega diante do altar do Altíssimo, perto dele, claro. E faz uma acusação contra Josué. Está lá em Zacarias capítulo 3, dizendo, Josué, esse servo, ele está com as suas vestes sujas. Ele não pode construir o templo. Isso ali impacta muito, porque foi a primeira voz que eu ouvi. E aí houve também outras revelações, tem tanta coisa que não dá para explorar agora. Isso aí também me marcou. Não só o Josué sucessor de Moshe, como este agora. Mesma palavra, mesma história. Assim somos nós, nos encontramos como saímos do pecado. Alguns saem, né, da cachaça. Eu uso esse termo mesmo. Alcoólatra. Não, vamos botar cachaça, que é muito mais que o alcoólatra. Por quê? Porque o alcoólatra talvez ele se controla. O cachaceiro já não, ele já adultera contra a sua esposa. Já é pior. E aí ele se encontra com Deus. E agora tem jeito? Claro que tem jeito. Eu usei então somente este exemplo. Imagina os outros. Os corruptos, ladrões e por aí vai. Então todos nós também tínhamos ali um dedo de malícia. E aí nós nos encontramos com o Eterno. Quando nos encontramos com o Eterno, rapidamente nos altos céus, Satã se opôs, dizendo, esse não pode. Qualquer um, menos
Josué. Só que Deus, sabendo a capacidade deste homem aqui, sabendo a capacidade do Iud, que de acordo com a Cabala foi tirado de Sarai e colocado, aleluia, em Yehoshua, por Moshe, então ele entendeu o que representa, porque o nome de Josué era, antes de ser Yehoshua, era Rocher, faltava um Iud. É lindo, é fenomenal, meu irmão. Então a gente sabe onde a gente está pisando. Então este homem sabia. Rapidamente no livro de Zacarias capítulo 3 segue dizendo que o Eterno repreendeu Rassatã, dizendo: vai lá, meu Senhor, e tal, ou seja, há uma conversa entre o Eterno e entre o Mashiach, aonde entende-se assim, uma das vertentes. Agora você vai lá, Mashiach, você vai lá e troca as vestes de Yehoshua, de Josué, e coloca uma mitra sobre a sua cabeça. E eu vou dar lugar a ele dentro do meu santuário, assim, assim, assado. Fenomenal. Aonde eu falei para os irmãos no início aqui, que nós vamos comentar na sexta que vem, na porção Vairá dos Zohar, quem tinha na mão, fala sobre isso. O que é ser colocado dentro do templo do Senhor, de uma forma mais palpável, coisa fenomenal. Aí, por fim, Zacarias profetiza, dá moral aqui no mundo espiritual para Josué. Zorobabel sabe que o Eterno é do ouro e da prata, os dois se juntam novamente e dão prosseguimento na construção do templo. Amém? Vamos tomar um cafezinho, esses 7 minutinhos de intervalo, e a gente vai fechar aqui em praticamente 2 minutos, já pega a folhinha já, tá bom? Vamos lá, aproveite bem o tempo, que eu já vou bater palma daqui a 7 minutos. Vamos lá, rapidinho agora para fechar. Então, Ageu, Zacarias profetizaram, enfim, como eu falei, Zorobabel e Josué. Depois, na ordem, livro de Esther. A Esther também vai estar entre... qual que é o período de Esther? Para vocês se localizarem aqui no tempo, tá? Principalmente no tempo. Entre o período de Zorobabel e Josué, que foi a primeira leva que vieram da Babilônia, tá? E Esdras, que foi a segunda leva. Então tem o livro de Esther, aonde é fenomenal aquela festa histórica chamada de Purim, e, enfim, tem muita profecia boa, linguagem cabalística fenomenal. E, repito, a nossa tendência é crescer, estamos numa crescente, nós vamos também entrar nesses detalhes. Tá? Agora, a primeira matéria é panorama, só para vocês saberem que a palavra de Deus não está só resumida na Torá, tem uma grande, a Torá é o pano de fundo, é a base de tudo, certo? Mas com a base, uma boa base, a gente vai poder vasculhar toda a Escritura e prosperar nessa terra, de uma forma adequada, de uma forma judaica, de uma forma tranquila. Tá bom? Quando eu falo forma judaica, você entenda que é uma forma muito mais adequada de entender a Escritura. Depois de Esther, Esdras, ele entra chamando, ou melhor, ele entra em cena, trazendo, conduzindo, liderando a segunda leva do povo judeu da Babilônia. Amém? Zorobabel e Josué constroem o templo, ou são levantados para construir o templo. Esdras é chamado para levar o rolo da Torá, ou seja, levar os ensinamentos, abrir a Torá numa praça pública de Jerusalém, e mostrar para o povo os mandamentos. Houve o maior Pentecostes da época já relatado, aonde a Bíblia Sagrada diz no livro de Esdras que eles choraram, rasgaram o seu coração, se quebrantaram, fizeram uma techuvá, um retorno fenomenal aos mandamentos de Deus. Amém? Então a ordem é construção do templo, rolo da Torá, simbolizando o ensino da palavra, e depois entra Neemias, fazendo o quê? Com a terceira leva, conduzindo a terceira leva do povo judeu e construindo as muralhas, aonde Deus fala: agora eu serei uma muralha ardente, ou uma muralha de fogo em volta de Jerusalém. Então isso é uma maravilha, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Ou seja, nós estamos aqui, também temos a Torá no coração, e agora o Eterno nos guarda. Então, fenomenal quando nós lemos a Escritura desta forma. E por último, Malaquias, amém? Então, Malaquias aqui infelizmente, uma crítica construtiva, é utilizado somente para dízimo, oferta e tal, e é muito mais que isso. Malaquias, ele dá ali digamos assim, uma palavra mais forte para os Kohanim, para os sacerdotes, para os levitas, acerca, sim, claro, de oferta, de dízimo, enfim, nós temos uma matéria preparada para nós sobre isso. Terceiro módulo, ou seja, está lá no finalzinho. Por quê? Para nós entrar em dízimo e oferta, a gente tem que ter uma boa base de Torá, boa base do Tanar, uma boa base
de símbolos judaicos, festas bíblicas, cabala, um pouquinho de midrash e tal. Está tudo sendo preparado. Tudo aí, se você revisar em casa os planos de aula. Aí você vai ver que eu coloquei lá por último já conceitos de casamento e também dízimo e oferta. Por quê? Para a gente poder absorver muito mais, entender. Aí realmente a gente, poxa vida, entendi. Então Deus se agrada de quem dá e dá com alegria, porque vai brotar dentro de nós uma alegria, a ajudar uma alegria em doação. Amém? Muito diferente de começar um trabalho, de uma igreja, enfim, e já citando Malaquias. Por quê? Porque o líder vai entender que sem dinheiro ele não faz nada, mas ele perdeu, ele não tem uma base de Torá, ele não tem uma base judaica, enfim. E aí acaba colocando a pessoa numa encruzilhada. Realmente ele vai enriquecer se as pessoas forem prósperas e tal, neste mundo, e aí ele não vai saber o que fazer com isso. Daqui a pouco o Yetzer Hará vai pegar ele e ele vai sair comprando fazenda, comprando carro, casa, tudo com o dinheiro do povo. É isso que acontece, aí o povo judeu vê o cristianismo como uma teologia da prosperidade e nunca vai se converter a Jesus. Estão entendendo aonde é que eu quero chegar? Então por isso que o vinhedo está em flor e está exalando o seu aroma, como diz Salomão em Cantares. Ou seja, as casas de estudos, as sinagogas, as Beit Midrash, ou seja, estão já realmente mudando o seu palavreado, buscando realmente a essência judaica de Yeshua e levando essa mensagem para a humanidade. O povo com certeza está, a gente vê aí. Eu recebo aí no mínimo um zap no privado por semana, a repercussão que está no nosso canal do YouTube. O pessoal último foi de São Paulo, que estava vindo para cá, confirmou. Amém? Então essas coisas, fico ligando e tal, perguntando e tal, porque estão abarrotados, não aguentam mais a religião, entre aspas. Uma dúvida que eu acho. Essa Esther aí não é aquela que foi mulher de um rei pagão lá? Esther, na época de Esther, Mardoqueu, Naamã, tudo veio na nossa mente. O rei Artaxerxes, o rei Assuero. Essa Esther aí, né? Essa Esther aqui. Ela foi mulher de Assuero. Mulher de Assuero. Que aconteceu depois da Babilônia. Depois da Babilônia, depois da primeira leva. Depois da primeira leva. Mas quer dizer que eles estavam... Naquele período ali, entre a primeira e a segunda leva. Quer dizer que eles estavam cativos de novo? Não. Aqui nesse período, já Zorobabel e Josué já praticamente tinham terminado a construção do templo. Sim. Então lá em Jerusalém, naquele momento, já os judeus já estavam voltando, já tinha casas construídas, enfim. Sim, mas Esther ainda estava... Já pós essa construção. Mas Esther ainda estava fora de Jerusalém. Sim, estava fora, exato. Estavam cativos ainda. Exatamente. Era um grupo que estava cativo ainda. Isso. Mas não na Babilônia mais. Não na Babilônia. Suzano. A fortaleza, né? Suzano de... Aí tentaram exterminar, né? O judeu também nessa época. Parecia? Tentaram exterminar com o judeu também. Também, Se se você for ver aqui, do início ao fim, o inimigo sempre tentando acabar. Não tenha dúvida. Então isso organizou na cabeça. Exato. Esther, essa mulher, se você for ver de uma parte mais assim, mística, digamos assim, Esther aqui é uma alma feminina que foi levantada para ajudar o nosso povo. Entendeu? Essa mulher nasceu porque ia chegar um determinado momento que Deus ia confiar a ela um livramento para o povo de Israel. Por isso que Mardoqueu chegou nela e disse: se você não fizer algo, saiba você que o rei Assuero vai descobrir que você é judia, que a tua alma é judaica. Você também vai morrer. Não é só nós aqui. Em outras palavras, foi isso que Mardoqueu falou. Falou para ela: se você nesse tempo, em outras palavras, se você nesse tempo não fizer aquilo que você deve fazer, que a tua alma deve fazer, que a tua alma desceu este mundo, com esse propósito, o propósito chegou. O tempo chegou no Olam Hazé, no mundo inferior. Você agora, você é a bola da vez. Você pode resolver o nosso problema. E saiba de uma coisa: se você não resolver, socorro de outra parte virá para o povo judeu, para o povo de Israel. Só que você abra teu olho que o resto vai descobrir que você é judio e você vai morrer também. Ela regalou o olho, entendeu e disse: calma, vai lá e diga para o povo para jejuar durante 3 dias, 3 noites, que eu também vou entrar em jejum e oração e eu vou entrar diante do rei. Se eu morrer, morri. Ela entrou e teve um grande livramento da parte do Eterno e aconteceu todo aquele enredo. Amém? Pronto. Maravilha. Tá? Construir o templo não ficou tão bom quanto o templo de Salomão. Obviamente, Salomão tinha mundos e fundos, meu amigo. Isso aqui
que mexe conosco também. Salomão tinha ouro, prata, cobre, tinha os mais detalhados talheres, pratos, ornamentos, enfim, tudo do bom e do melhor deixado por Davi. O templo de Salomão, o primeiro Beit HaMikdash, era sobrenaturalmente rico em ouro e prata, tudo. Foi destruído, ok. Quando esses aqui começaram a fazer sem ter um tostãozinho no bolso, ficou o templo, ficou pronto, o segundo templo. Agora, para fechar só essa palavrinha, essa mensagenzinha bem bacana para o nosso coração. Quando terminou, se você ler no livro de Esdras, você vai encontrar, porque o povo voltou a segunda leva com Esdras, você vai encontrar o seguinte relato. E os anciãos, os velhos que lá estavam em Jerusalém, começaram a chorar de muitíssimo alto, a ponto de o seu choro ser ouvido em toda a Israel. É claro que foi uma força de expressão, ninguém vai ouvir o choro, né? Você vai chorar aqui e vai ouvir lá no Parque das Nações, no shopping Campo Grande, claro que não, tá entendendo? Foi uma força de expressão, ou seja, todos eles choraram de uma forma muito grande, muito violenta. Por que eles choraram? Aí o livro de Esdras diz que eles fizeram uma comparação. Por que os velhos? Porque eles estavam vivos. Na hora que Nabucodonosor buscou o povo e tomou o cativo, 70 anos atrás, eles com certeza tinham ali entre 10, 12 anos, mais ou menos isso. Vamos colocar entre 8 a 12 anos. Era essa a idade. Nabucodonosor não pegou os velhos, porque não ia aguentar o tranco da travessia, ia morrer no deserto. Poxa, mais problema, meu irmão, para enterrar o camarada. Então os velhos deixa para lá. E as crianças também são produtivas, deixa para lá. Vamos pegar só os homens fortes. Aí pegou Daniel, Ezequiel, por aí vai. Quando agora os velhos morreram tudo, aqueles pequenos que lá estavam, 12 anos, passou 70 anos. Estou fazendo um cálculo, um raciocínio rápido matemático. Vamos pegar 10 anos, amém? Vamos botar uma média de idade, 10 anos. Passou 70 anos, quantos anos tinha a criança de 10? 80. Por isso que lá em Esdras diz, os velhos anciãos olharam e choravam. Por quê? Porque lembraram. Mas lembrando que esse segundo aí foi que Jesus foi. Então, tremendo, meu irmão, porque a gente se coloca nesse lugar, se coloca nessa situação. Então agora, eu vou continuar. É tremendo. Então quando veio a primeira leva, tinha gente em Jerusalém, então, tinha gente, aqueles que ficaram, já estavam na faixa de 80 anos para cima, 80, 90, 92. Eles estavam organizando a cidade, então. Exato. Aí, por que o livro de Esdras diz que eles choraram muito, porque eles viram a construção do templo e eles choravam e disseram, estamos fazendo uma comparação, porque nós éramos pequenos e vimos o templo do nosso antepassado Salomão. O templo era muito rico, era uma construção muito grande. Agora nós estamos vendo um casebre, estamos vendo uma Beit como essa. Mas nós estamos olhando para uma grande igreja, que coisa tremenda, olha que coisa linda. Eles fizeram uma comparação e começaram a chorar. Porque olharam com seus olhos físicos e entenderam, poxa vida, perdemos muita coisa. Não conseguimos atingir a magnitude, não espiritual, mas financeira, na época do nosso antepassado Salomão. Aí Deus usa Ageu para profetizar. Depois que a construção está praticamente pronta. Ageu profetiza. Você vai encontrar em Ageu capítulo 2, depois do verso 12, dizendo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque nesta casa eu habitarei, diz o Senhor. O povo estava tão choramingando ali, estava contaminando os outros, que estavam querendo festejar. Vamos festejar agora, uma construção de uma Beit, uma sala das crianças, vamos festejar, o Eterno está conosco. Aí aqueles que vieram de outros lugares compararam, poxa vida, mas vamos festejar com esse pedacinho aqui, com esse pouquinho. O Eterno vê aquilo e fala, profetiza Ageu. Profetiza porque eles estão comparando com o templo de Salomão. Lá eu habitava, mas eu te falo que a glória do templo de Salomão será inferior a essa, porque nesta casa eu vou estar presente.
Não que aquela ele não estava. Ele está dizendo que a glória da segunda casa é essa aqui. A glória dessa casa aqui será maior que a da primeira, que no templo de Salomão. Coisa fenomenal. Foi aonde Yeshua entrou, de forma física. E aonde foi derrubado. Essa glória do segundo templo também caiu. Por quê? Foi destruído pelo general romano Tito na década de 70 depois de Cristo. E agora? Agora, pelo Mashiach, no terceiro dia, ressuscitou, nós somos o templo. Então, se esse templo aqui foi maior que Salomão, só que ele está caído, imagina o nosso. O Eterno dentro de nós, imagina o que a gente pode fazer. Imagina o que a gente pode verbalizar e dar certo. Mas enfim, amém? Então, meus irmãos, nós vamos agora, eu tenho ali 10 minutinhos cravado e vai dar certo, por quê? Porque eu só vou mostrar para vocês aqui, pega esse material aí, eu só vou mostrar para vocês através de 1, 2, 3 exemplos no máximo, e aí depois a gente já finaliza, tá bom? Feito? Valeu. Vamos lá então. Pronto, ó. Então aqui, meus irmãos, se você prestar atenção na folhinha, ó, estou projetando aqui, tá? Olha, tá vendo ali todos esses profetas? Amém? Então eu coloquei uma ordem. Isso aqui que me demorou 7 meses. Ou seja, aqui você vai ver a ordem dos profetas, amém? Então olha aqui para a telinha rapidamente. Depois você vai achar tranquilo no papel. Olha lá, onde eu vou circular. Sublinhar, tá vendo? Então aqui estão os profetas. Logo embaixo está o ano que o determinado profeta profetizou. Então você já vai entender. Lá embaixo está a região que o profeta profetizou. Então você já está sendo alimentado. O nome do profeta na ordem cronológica. Então primeiro não é como você encontra aqui. Você vai encontrar em Ferreira de Almeida Isaías, que é o primeiro profeta. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de Miqueias vem Isaías. Isaías é o 6º profeta e não o primeiro. Eu vou entender aí, só a ordem que muda? Não, você vai perder um monte de história. Você vai pegar o bonde andando. Não vai entender a profecia. E aí você não consegue praticar, não consegue prosperar. Está entendendo? Vamos lá. Então, o primeiro, Joel. Vou dar esse exemplo. Vou dar 2 exemplos para a gente fechar a aula. Joel. Ele profetizou no ano 835 a 796 antes da Era Comum. Bem? Ele profetizou na região de Judá, sul. Bem? Agora, este quadrinho aqui, guarda agora com você. Ó. Esse quadrinho aqui. Ó. Amém? Que vai se repetir. Ó. Pode ver que cada profeta, ó, lá, respectivamente, tem todos os dados. Ó. Esse aqui. Amém? Então, agora um exemplo. Por que eu coloquei segundo livro dos Reis, capítulo 11, a segundo livro dos Reis, 14? Ou seja, você vai ler todo o capítulo 11, 12, o 13 e todo o 14. Esses 4 capítulos. Por quê? Porque foram exatamente nesses capítulos aqui, de 2 Reis, que o profeta Joel profetizou. Agora ficou fácil. Porque agora você vai... Mas se eu ler o livro dos Reis, Rodrigo, não dá para ler direto Joel? Eu sou apressado, eu gosto de ler logo o profeta, para ver o que Deus vai falar comigo. Não, por quê? Porque você vai ficar meio capenga. Você vai ler a referência para saber o que está ocorrendo em Judá. Quais eram os reis que estavam governando Israel, Judá, neste período? O que eles estavam fazendo de mal ao Eterno e o que o povo estava errando e aonde estava acertando. De posse dessas informações, aí você abre o livro de Joel e leia. Você vai entender a praga dos gafanhotos, você vai entender por que a terra era agrícola e havia o extermínio. Então a leitura do profeta Joel será uma leitura muito produtiva, porque enquanto você estiver lendo aqui, já com uma base de Torá, amém? Então a Torá é de, olha só, aí você vai entender, eles estavam cumprindo esse mandamento. A Torá lá que eu leio com Roche lá, é errado, caramba, eles estão aqui o contrário Pronto. Aí por isso que o profeta Joel profetizou seca, profetizou que a colheita vai falir, profetizou o gafanhoto na lavoura. Aí a gente vai, caramba rapaz, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Então a gente vai fazer o correto.
vai prosperar, não tem como não acertar no alvo. Amém? A mesma coisa nos outros. Qual é o próximo profeta? Aí você vai para Jonas. Antes de entrar em Jonas, 2 Reis, capítulo 14, vou ter mastigado aqui. Então tive essa paciência de ver certinho o versículo. Não. Do capítulo 14 até o 15 se enquadra Joel. Aqui do 16 ao 29 já é mais o Jonas. Ele vai até o 15, verso 1 ao 7. O verso 8 não. Porque daí já vai entrar já, né, os outros profetas aqui, Amós e por aí vai. Amém? Então a leitura mais adequada para ler Jonas, 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 16 até o 29 e 2 Reis, capítulo 15, verso 1 ao 7. Tranquilo. Aí você vai ler isto, vai entender qual eram os reis que estavam governando Samaria, o norte, agora não é mais Judá. Vai entender o que ele estava fazendo de mal para o povo, vai entender o que o povo estava fazendo de mal aos olhos do Senhor e não vai fazer igual, pô. Não vai fazer acordo com pessoas assim, pronto. Aí automaticamente, caramba, entendi, rapaz. E agora o que eu faço? Agora você está apto ou apta a ler Jonas. A ordem cronológica. Olha lá Isaías, ó. 2 Reis 15, olha só quanta história já passou. 2 Reis, eu já estou no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 15. Imagina se a gente pegar Ferreira de Almeida e entrar em Isaías. Perde tudo isso. Aí o que vai servir nossa palavra apenas para ser talvez um sino aí que vai bater, entendeu? Vai bater ali por um domingão ali só e pronto, uma pregação e tal. Vai pegar uma palavra de impacto. Isaías, onde ele viu a glória de Deus e tal, o cara vai, prega aquela mensagem, digamos assim, forte e tal, legal, mas o povo não tem ainda o ensino. E aí fica dependente do pregador. O que é ser dependente do pregador? É que você espera até chegar no outro domingo, na outra semana, porque vai vir um pregador agora aqui, que esse é fogo puro. Ou seja, o cara vai lá em prol de receber uma palavra profética e tal, mas não vai, para poder aprender a palavra. Porque se aprender a palavra, você vai andar de bicicleta, sem precisar de ninguém atrás de você. Amém? Para segurar no guidão ou no banquinho ali. Amém? Chega a hora de você aprender a andar com aquelas duas rodinhas, direita e esquerda pequenininha, para não ir para a direita nem para a esquerda. Chega uma hora que o papai vai tirar as duas rodinhas. Agora vai, meu filho. Vai só com as duas da bicicleta mesmo. Você vai empurrar e soltou. Entendeu? Ah, mas ele cair mais na frente, fica tranquilo que ele vai. Não foi nada, meu filho, levanta. Ai, minha canela, levanta, foi só o meio fio. Ele vai de novo e daqui a pouco está saltando já, né, as rampinhas que a gente chama. Assim é a nossa vida. Com bom ensino de Torá, vamos errar, vamos. Vai ficar dolorido na hora, mas não, vamos de novo. E aí vai de novo. É uma analogia bem simples, tá bom? Então, assim a gente fez com todos os profetas, tá? Então, e aí você vê lá embaixo, ó, olha lá, olha onde que se encontra Daniel e Ezequiel. Caramba, Daniel e Ezequiel, olha aí, já passou todos, se você vê aqui na folhinha, olha aí, já passou tudo, meus irmãos, olha aqui. Aí depois que entra Daniel e Ezequiel, só que eles estão já logo no início. Imagina se você ler que não vai entender nada, porque vai ler o profeta que está profetizando depois que o povo quando o povo já estava na Babilônia, cativo. Entenderam? A gente perde as profecias. Aí agora, por fim, vou fechar bem o horário, graças a Deus, para o Shem. Você vai me perguntar, poxa Rodrigo, é muita informação. Principalmente aqui, os profetas. Lá em Cuiabá, eu iniciei um trabalho de estudo dos profetas, que nós podemos sim fazer aqui. Assim, terminar o curso teológico, não tem problema. Amém? No ano que vem já, de 2019, já iniciar um estudo. Amém? Na quarta-feira, na quinta, vocês escolhem. Estudo de quê? Dos profetas. Aonde eu não vou transmitir nada em slide, não. Nós vamos, inclusive, fazer um círculo. Todos se assentam, quem vai chegando vai se assentando. A gente vai fazer essas leituras, ó. Vamos começar agora no profeta e tal, aí vamos seguir na ordem. Ah, iniciou hoje, por exemplo. Vamos iniciar em Joel. O que a gente vai fazer? Abre aí o nome dele, 2 Reis 11 e começa a ler. Aí nós vamos lendo. Só que é uma leitura pausada. Às vezes, lá em Cuiabá acontecia, de nós nos reunirmos, era uma horinha de estudo, não saía do primeiro versículo. Por quê? Porque nós estávamos já em um nível que um trazia o Midrash, um trazia o Pirkei Avot, o outro trazia o Talmud, outro trazia uma cabala mais simplesinha ali, entendeu? Pronto, adequada para a ocasião, pronto. Então a gente ia, não, calma aí rapaz, olha o que esse rabino fala sobre esse versículo. A gente ia discutindo, caramba, saia cheia a palavra. Outras reuniões não, aí seguia ali lendo, pronto.
Amém? De maneira que nós não colocava a data de início nem de fim, vamos tocando. Isso aqui é uma leitura de uma reunião, um ano. Uma vez por semana durante 1 hora. É um ano inteirinho. Amém? Se reunindo para poder fazer essas leituras aqui. E a leitura do profeta. Lê aqui de novo, profeta, lê. Aí vai entendendo e vai encaixando a Torá. Entendeu? Então a nossa vida não é somente no Shabat, somente na Parashá. Isso aí, meu irmão, é o primeiro grau. Que precisa, você não faz nada se não tiver o ensino fundamental. Não faz, não tem como. Amém? Então é mais ou menos assim, uma analogia bem simplesinha para nós. Tá bom? Então para vocês verem que tem estudo, temos que estudar e vamos que vamos. E aqueles, claro, que não estiverem em condições de, fazer uma boa leitura, mas não tenha dúvida, Deus vai levantar cada um com um propósito. Cada um com um propósito. Tinha 2 tribos de Israel, uma é Shimon, a outra não me lembro o nome. Uma era letrada na Torá, a outra era de guerra. E eles entraram em um acordo: olha, vamos fazer o seguinte, eu fico na tenda, estudando Torá, e você peleja para não deixar ninguém entrar na minha terra aqui e matar eu e meus filhos, beleza? Você foi levantado por Deus para pelejar, então você peleja as guerras para mim, enquanto isso eu estudo Torá. O que a gente faz? Quando você terminar a peleja e estiver tudo tranquilo, vem para cá estudar comigo. Então é assim no exército, é assim que funciona. Existe a cavalaria, existe a artilharia, a engenharia, comunicações, existe a infantaria e por aí vai. E existe também os quadros de serviços, o quadro de saúde, existe o quadro de intendência, material bélico e por aí vai. Então ninguém vai para uma guerra, não tem que ser infante, eu tenho que ir na guerra só para pelejar, eu tenho que ser rocha e tal, não, calma aí. E quem vai fazer a comida na hora que pelejar, que terminar a peleja? Tem que ter alguém cozinhando, meu amigo. Muitas guerras, se você for ver, guerras físicas mesmo. Os grandes generais perderam batalha porque a tropa estava mal alimentada. Hitler se arrebentou por causa disso. Napoleão Bonaparte olhou para o povo: opa, o que está te faltando, meu amigo? Está maltrapilho, tem que tomar um banho, botar uma farda decente. O teu coturno é 44, teu pé é 38. É por isso que estão perdendo batalha. Entendeu? Ele fez isso e recebeu vitória. Assim é uma condução de uma beit. Vamos lá, porque temos que ver que sobrenatural. Calma aí. Segura. Tem que ter um doutor ali que eu fiquei um dia pé da vida. Dando um tiro de instrução. O camarada acha mal amado, o médico. Porque não, o doutor tem que vir junto com a gente, tem que ralar junto aqui, entrar no barro e tal. Calma aí, meu filho. Chamei a atenção dele porque ele é meu subordinado. Como assim, meu pai, você entra no barro? O doutor, meu amigo, ele é médico. Ele formou para ser médico. Se der algum pouco aqui, você tomar um tiro em um órgão vital, ele tem que estar preparado para te salvar. A função dele não é pegar o fuzil e ir para a guerra. A função dele é nos acompanhar na guerra com aquela cruz vermelha, ou seja, com a ambulância. Porque se você der um fuzil para ele, fazer ele correr aí e colocar o camarada no jangal, o que vai acontecer? Ele vai estar trêmulo, na hora de dar uma injeção vai levar a veia, meu. Aí parou, olhou. O que está acontecendo agora lá no rancho, quando nós estamos aqui? Não tem um soldado lá cozinhando? Por que o soldado não está aqui combatendo com a gente? Porque esse soldado foi formado com um quadro de intendência. A função dele é fazer a comida. Ou você vai passar fome, o que vai acontecer com a gente amanhã de manhã, depois que a gente marchar a noite toda? Você não vai querer ir lá comer uma quentinha? Ou você quer comer um feijão e arroz já mofado? Ou se é que vai comer alguma coisa? Porque se chegar lá no cassino e não tiver comida, o que adiantou nós combater? O que adiantou nós ficar a noite toda aqui acampado? Agora vamos combater com o inimigo, vai passar daqui a meia hora, mas estou com fome, meu amigo. Você tem que ir lá no acampamento e agora vai estar o soldadinho lá tranquilo, né? Junto lá com o sargento, junto com o oficial que é de intendência, vai te servir uma boa comida. Sabe o que você vai fazer também? Você agora vai entrar para dentro da ambulância, vai estar o doutor lá tranquilo, com a caminha tua tranquila, vai tirar o coturno, ele vai te dar uma hipogrossa para você botar no pé, vai te botar um band-aid aqui, senão vai te dar bolha, daqui a 3 horas de marcha você vai baixar, e aí você vai me dar prejuízo na marcha. Então o médico vai ser para isso. Se ele não vai trazer os medicamentos, não souber, o problema é dele, e ele que vai ser punido, não é comigo. Então o exército é formado assim. Uma beit é assim, pô. Então a gente vai olhando, vai conduzindo desta forma. Amém? E aí a gente não perde batalha. Amém? Não, vamos construir aqui tal sim, cadê a irmã da sala das crianças? Cadê o outro que, entendeu? Cadê um instrutor aqui para dar um curso de hebraico? Cadê o outro para... Não, senão a gente fica assim meio de olho fechado, querendo espiritualizar tudo, e aí não tem um bom ensino. Então é exército. Então tem que ter, né, a arma, o quadro, o serviço, por aí vai. O mundo espiritual é assim que funciona. Amém, meus irmãos? Amém. Então,
Um forte abraço a todos nesta primeira aula. E nós, é a segunda parte da primeira aula, né? Isso. Agora encerramos neste momento.